Igreja, quantos estão felizes com Jesus aí? Diga amém. Amém ou não amém? Primeiro eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais. Cadê os pais dessa casa? Deus abençoe a vida de vocês. Deus possa fortalecer vocês em nome de Jesus. Amém? Quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus. Prometo que eu vou ser muito bem breve hoje, mas eu tenho algo de Deus para entregar, amém? Quem acredita nisso? Palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 41. Meu Deus. Aleluia. O tema da mensagem é: 2 pais, 2 histórias e 2 legados. Amém? Lucas 2:41, quem achou diga amém. A palavra de Deus diz assim. Nós iremos pular alguns versículos, iremos também ver um outro livro, então permaneça com a sua Bíblia aberta, amém, igreja? A palavra de Deus diz assim: todos os anos o pai de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Aí você vai pular lá para o 47. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, pois por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Agora, eu quero que você vá comigo lá para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 12. Quem achou, diga amém. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. A palavra de Deus diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desse sacerdote com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira e na panela e no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, o servo, o sacerdote, vinha e dizia aos seus homens que estava oferecendo o sacrifício: dei um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, e ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas a crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe o primeiro queimar a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu não pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Aí, lá no capítulo de número 22 agora. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhe: por que você faz essas coisas? Pois de todo este povo ouço o costume de falar das coisas má de vocês, que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama o que eu ouço. Vocês estão levando o povo ao Senhor a transgredir. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será
árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Quem intercederá por eles? Mas eles não ouviam a voz de seu pai, porque o seu senhor queria o matar. Eu quero que você abra agora lá, 1 Samuel, capítulo de número 4. Dois versículos para frente. A partir do verso 10. E então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. E foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Amém? Somente até aí. Tome assento glorificando o nome do Senhor. Amém, igreja? Escuta, presta atenção. Nós acabamos de ler 2 referências paternas aqui. É propício falar sobre paternidade no dia de hoje, né? Nós todos sabemos que o culto, ele é racional para o Senhor. Nós estamos aqui prestando uma adoração ao nosso Deus. Porém, nós estamos aqui para aprender com os ensinamentos bíblicos. E por isso, Deus me conduziu a ministrar essa palavra de hoje. Um dia propício para falar sobre a responsabilidade paterna. Nós acabamos de ler aqui a respeito de 2 sacerdotes. Talvez você não sabe, você que é pai, homem da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Você é responsável pelo futuro e o andamento da sua casa, em todas as áreas, em todos os sentidos. Tudo aquilo que compete para que a sua família se torne uma família bem-sucedida em âmbitos, há vários âmbitos da sociedade, religiosa, cultural, financeiro, educacional, tudo que a sua família pode alcançar em termos de crescimento, a responsabilidade é total, absorvida ao pai, o sacerdote. O pai, ele tem essa responsabilidade de incentivar o seu lar, os seus filhos, a sua esposa. Ou seja, muita gente não entende a importância que é o sacerdote dentro do seu lar. Uma vez eu ministrei aqui a respeito de Ezequiel 37, quando ele chega no vale de ossos secos e ele começa a profetizar. Eu não sei se você vai lembrar que essa mensagem tem muito tempo, mas o contexto que eu usei naquele dia, que foi que muitas das vezes nós estamos dentro de um vale e nós esperamos que outra pessoa venha e profetiza, ore pela nossa família, pelo nosso lar, quando na verdade você não pode se ausentar da sua responsabilidade como sacerdote, porque a vida espiritual do seu lar está totalmente dedicada a você que é o pai, porque o pai aqui, ele é o sacerdote. Como assim, pastor? Vou dizer para você, se os seus filhos dão trabalho, se o seu filho faz coisa errada, se o seu filho não ama a palavra, se o seu filho não gosta de estudar, você tem uma grande parcela de culpa sobre isso. Eu não sei qual foi o momento, mas em dado momento você falhou como pai. E nós estamos aqui diante de 2 pais. Eu poderia escolher vários pais para poder falar essa noite, mas Deus direcionou meu coração para falar sobre José, e Deus ministrou no meu coração para falar sobre pai de Ofni e Finéias. Por quê? Nós temos aqui 2 exemplos de pai, um que deu muito bem sucedido, e o outro que não conseguiu dar continuidade ao sacerdócio, a responsabilidade sobre aquilo que vinha povo sobre a sua casa. E quando isso não acontece, tem algumas consequências, e nós iremos desenvolver isso durante a mensagem. Amém? Vamos lá. Mateus 1, 20 e 21. José recebe uma missão que ele não pediu. A missão de José era criar um filho que foi colocado no ventre de Maria, a sua esposa, através do Espírito Santo. A pastora já pregou aqui como poderia ser
um pouco confuso se fosse na década que nós estamos vivendo hoje, de repente a sua esposa chegar grávida dizendo que está grávida do Espírito Santo. Mas eu não quero levar por esse lado. Eu sei aqui que nós temos famílias tradicionais, e tudo bem, você tem a sua esposa, o seu filho, e nós temos aqui também famílias que já tiveram outros relacionamentos, e por algum motivo houve uma separação e teve uma continuidade, outra família, mas não importa o tipo de família que nós estamos falando aqui. O que eu quero que você entenda é a responsabilidade do sacerdote como pai. Primeiro ponto, se você casou com alguém que já tem um filho, esse filho torna a sua responsabilidade, tanto para o pai como para a mãe, porque o âmbito familiar, a sua casa, é responsabilidade sua. Então as regras da sua casa, quem dita é você. Eu já vi pai que com tom de ignorância, e muita gente não gostou da maneira que ele falou, mas ele falou assim, da seguinte forma: falou, se come da minha comida, se bebe da minha água, tem que obedecer às minhas regras. Algumas pessoas acharam ruim a fala desse pai, mas eu consigo compreender um pouco daquilo que ele estava falando. Não tem como, se na minha família e na minha casa eu tenho um hábito de dormir às 10 horas, e aí eu tenho uma pessoa que mora comigo, que é filho da minha esposa, não é meu filho, mas mora comigo, querer dormir 3 horas da manhã. Então as suas regras, o sacerdote, ele tem o poder de ditar as regras dentro do seu lar. Dito isso, se você tem o poder de ditar as regras dentro do seu lar, se você assumiu a responsabilidade de criar um filho que na sua mente não é seu, pelo fato de ter vindo com a sua esposa, se você dita a regra na sua casa, se essa criança não for bem sucedida, a culpa é sua. Porque se você dita a regra, você tem que assumir a responsabilidade do resultado. Como assim, pastor? Eu vejo muita gente que passou a vida inteira criando um afilhado, e quando ele chega à maioridade, que ele toma outro rumo na sociedade, aí o pai bate no peito e fala assim: esse aí não é meu filho, mas você teve uma parcela de culpa nisso. Se o seu lar é sua regra e a criança não se deu bem na vida, porque você falhou como pai. E pode ter certeza que talvez o seu filho não esteja ruim agora porque está mais novo, mas vai chegar um tempo que ele vai olhar o irmão e ele vai ver o irmão como um espelho, e talvez isso prejudique o seu lar. Até aqui estão entendidos? A missão de José não foi uma missão muito fácil. Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. É engraçado falar isso, porque Jesus, ele vivia nesse ambiente. Aqui nós temos vários pais com várias profissões. Alguns são empresários, outros trabalham com vendas, outros trabalham em cozinha. Não importa a sua área que você atua, pode ter certeza que o teu filho observa e o teu filho quer aprender um pouco da sua profissão. Tenho certeza que tem pai aqui que já teve essa experiência de chegar um dia em casa e ver o seu filho brincando daquilo que você trabalha. Olha para você ver como a sua vida, ela é influente sobre as pessoas que estão contigo na sua casa. Então, se o seu filho que te observa e vê o seu dia a dia, o seu trabalho, e tenta se parecer com você, eu te faço uma pergunta: será que você, como sacerdote, está exercendo o papel que Deus colocou sobre a sua casa? Será se você, como homem responsável do seu lar, sacerdote, provedor, aquele que direciona a sua casa rumo a um propósito, está exercendo um bom papel daquilo que Deus confiou a você? Interessante, porque José trabalhava como carpinteiro e Jesus foi pregado numa cruz feita de madeira. Então, sem talvez José perceber, estava treinando o seu filho para um grande propósito. José sabia a missão que estava sobre ele, porque o próprio anjo aparece a José e conta para ele sobre o filho que estava no ventre de Maria. E o anjo vai dizer: esse filho é filho do Espírito Santo, porém você criará e colocará o nome dele de Jesus. Nós lemos aqui Lucas capítulo de número 2, quando Jesus vai à festa da Páscoa. Nesse contexto que nós lemos, Jesus já estava com aproximadamente 10 anos. Só que o texto diz que todos os anos o seu pai, a sua mãe, a sua família
ia à festa da Páscoa. Então Jesus não estava indo a um evento religioso por acaso, não. Existia uma consequência de todos os anos ele ir naquele ambiente religioso. E esse texto que nós lemos aqui, nós não chegamos a ler essa parte, mas nesse ano exatamente, Maria e Jesus voltam da festa e deixam Jesus no lugar onde ele estava. E no meio do caminho eles percebem que Jesus não estava com eles. E aí a Bíblia diz que eles voltam 3 dias para poder encontrar Jesus. O interessante é que quando ele chega no templo, Jesus está sentado com apenas 10 anos. E o texto vai dizer que os mestres e os doutores daquela época aprendiam com Jesus. Ou seja, Jesus com apenas 10 anos estava ensinando o sacerdote da casa sobre a Torá, ou seja, sobre a Bíblia. Com apenas 10 anos. Aí eu te faço uma pergunta. José fez um bom trabalho quando se trata de propósito, quando se trata de como eu posso aplicar? Quando se trata de ensinamento, José, ele ensinou bem, ele mostrou o caminho para Jesus. Jesus, ele não chegou com 10 anos na festa da Páscoa e pegou a Bíblia e abriu como um passe de mágica, porque todo mundo tem uma falsa sensação de achar que pelo fato de ele ser Jesus, ele já nasceu sabendo de tudo. Só que a própria palavra diz que ele era como uma criança normal, que tinha as suas debilidades, as suas dependências. Esse sábado, essa sexta-feira, nós fomos numa ministração em outra igreja, e eu achei interessante o que o pregador aplicou sobre a mensagem que ele estava ensinando lá. Ele falou o seguinte: Jesus passou 30 anos aprendendo para viver 3 anos de propósito. Foram 30 anos de ensinamento, de busca, de entrega, para depois exercer o seu ministério em apenas 3 anos, ou seja, 10 por 1. Isso nos mostra que Jesus, ele foi muito bem instruído pela parte de José. José ensinava o seu filho todos os dias o caminho que se deveria andar, em detalhes. Aqui nós estamos trazendo para o âmbito religioso, mas eu quero dizer que como o seu filho se comporta na sociedade é responsabilidade sua. Eu fico impressionado como tem criança que manda nos pais de tal maneira que eu fico até impressionado. Não se engane você, eu já vi criança com 7, 8 anos de idade mandar sua mãe e seu pai calar a boca. Isso se dá porque muitas das vezes nós nos ausentamos da responsabilidade. Quer ver algo interessante? Pelo fato de nós amarmos tanto nossos filhos e querer tanto bem para ele, muitas das vezes nós estamos falhando como pais. Nós estamos deixando de corrigir quando deveria, pelo fato de simplesmente amar. Aí sabe qual é a loucura? Com essa atitude você não está amando o seu filho. Porque se você ama o seu filho de fato, você tem que corrigir, você tem que ensinar e tem que instruir. Mas às vezes nós ausentamos da responsabilidade de educar os nossos filhos. Aí o pior de tudo, nós achamos que quem tem o dever de educar os nossos filhos é a escola, é a igreja. Isso mostra como a nossa sociedade ela é uma sociedade muito distorcida. Os ensinamentos, eles estão distorcidos. E eu vou aproveitar essa mensagem aqui que Deus nos trouxe hoje para falar coisas que talvez vocês não irão ouvir. Mas a responsabilidade de criar e cuidar do seu filho é totalmente, exclusivamente sua. E nós iremos aprender hoje aqui a importância de você educar o seu filho. Porque até agora nós estamos falando sobre legado. Por mais que nós sabemos que Jesus era uma pessoa muito importante e que Deus ele não iria errar no seu plano, por isso ele foi parar no ventre de Maria e por isso José foi pai de Jesus. Porque Deus sabia que ele não podia errar. Mas, assim como cada um de nós que estamos aqui, José também teve o seu momento de escolha. Ou você acha que não? Você acha que ele não poderia simplesmente olhar para Maria e falar assim: eu? Como é que vai ficar o meu nome na sociedade, sabendo que eu estava noiva com você, perto de a gente casar e de repente você me aparece grávida? Só que assim como José, e muitas vezes eu e você permite o agir de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo trabalhou a ponto de o anjo aparecer para José. Só apareceu porque ele tinha intimidade e relacionamento.
Ninguém vê resposta de Deus se não buscar, se não entregar, se não pedir, se não orar. Então às vezes nós falhamos na educação. Por quê? Porque nós não pedimos orientação a Deus sobre o que tratar, sobre como fazer, como agir, como orientar. Porque não é surpresa para ninguém. Criação de filho há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era a minha época, de quando eu era criança, já era difícil. Imagine hoje, que hoje o pai não pode corrigir o seu filho, não pode falar com ele, não pode... Complicado, nós estamos vivendo um dia complicado. Então, ou seja, isso vai exigir de mim, de você, um pouco mais de entrega, de busca, de atenção, de... como eu posso dizer? De paciência. Porque nós temos que entender que as coisas não acontecem da noite para o dia. Um filho ele não se torna um mau exemplo na sociedade da noite para o dia. Tudo leva tempo. E o que vai determinar o futuro do seu filho é como você se comporta hoje. Dentro da sua casa, dentro dos ensinamentos bíblicos, como você se comporta. Eu estou falando muito aqui para os pais, mas as mães também têm um papel fundamental na criação dos seus filhos. Eu fico chocado que tem mãe que não consegue educar o seu filho, porque acha que isso irrita as outras pessoas. Já até falei uma vez aqui na igreja, a gente fala algo. Quando uma criança chora aqui, só incomoda o pai e a mãe, que fica desesperado. Porque todo mundo que está aqui tem filho e compreende, entende que criança é assim. O Bernardo está ali atrás agora, ele está lá esgoelando a goela ali, as professoras estão doidas com o Bernardo. Já tem uns 4 cultos que ele vai passar a linha e está lá no seu momento de desespero. Mas eu falei para o Diego e para a Bruna, vocês não têm que desistir. Ele vai criar raiz, ele vai entender que aquele momento é um momento importante para ele. Nem que você tem que ficar lá um pouco, por isso que a Bruna não está aqui. A Bruna está lá com o Bernardo. Por quê? Porque às vezes nós temos que perder algumas coisas para que o nosso filho desenvolva no caminho certo. Aí... Aí lá, no livro de 1 Samuel, que nós lemos aqui, no capítulo 2, já vai falar de outro tipo de pai, Eli. Vou falar rapidamente aqui para você entender quem era Eli. Eli era um profeta que, assim como Samuel seria no futuro, Eli era responsável por todo aquele que tinha o prazer de se comunicar com Jesus, trazer tributos para ele. Diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo da graça, que você hoje dobra o seu joelho e você tem um livre acesso para orar, para se arrepender, para pedir perdão para Deus. Naquela época não funcionava assim. Se você pecasse, se você errasse, você tinha que separar a sua oferta, e não era qualquer oferta, porque o sacerdote, ele avaliava a oferta que você dava, e ele dando o aval, ele separava aquela oferta, tirava uma parte que não era oferecida, que era a parte da coxa e a parte do peito do animal, e o resto que tinha muita gordura, ele oferecia em holocausto para Deus. Então não era como hoje, que você dobra o seu joelho e pede perdão para Deus. Você, quando errava, você tinha todo um preparo para você chegar lá e pedir perdão para Deus. E Eli exerceu esse papel durante alguns anos. Só que chegou a época de Eli passar o cajado para os seus filhos. Eita Deus! Aí eu fico preocupado, sabe por quê? Porque tem gente que nem está vivendo o seu chamado, como é que vai passar o cajado para o seu filho? Tem gente que está perdido dentro da igreja e ainda não tem estrutura suficiente para educar o seu filho no caminho que se deve andar. Então como que você vai deixar um legado? Como que o seu filho vai olhar para você como um espelho se você ainda não se posicionou? Eli era um ótimo sacerdote, só que quando chegou de passar a vez para os seus filhos, ele fracassou na educação dos filhos. Aí o texto que nós vamos dizer, o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que os meninos, eles brincavam e usavam as mulheres do templo, ou seja, aquelas que estavam ali para ajudar, como se fosse, vou trazer para a nossa realidade, é como se eu fosse o sacerdote da casa e os obreiros que estão aqui, os voluntários que trabalham nessa casa, trabalhassem aqui, e pelo fato de eu ser sacerdote, e pelo fato de eu ser relevante aqui dentro dessa igreja, eu poderia brincar com as mulheres dos outros, com quem servia, com quem achava, e ele começou a tornar a casa de Deus um lugar profano.
Os filhos de Eli, ou seja, olha aonde uma mal educação dos filhos pode chegar. Os filhos de Eli, que não foram bem instruídos, chegaram ao ponto de profanar a casa de Deus. Aí tem gente que pensa assim, meu Deus, mas quem sofreu com isso foi apenas Eli. Não, não, não. Aí lá no livro que nós lemos aqui, capítulo de número 4, mais para frente, o verso de número 3, aparece um profeta e ele entrega uma revelação para os filhos de Eli. Qual é a revelação? Pelo fato de vocês não exercerem um bom papel na casa do Senhor, levar as coisas de Deus como brincadeira e achar que isso não tem consequência, os filhos de vocês não chegarão à velhice. Todos os filhos dessa casa vão morrer antes de chegar na maioridade. Ah, não. Presta atenção, olhe para mim. As nossas ações vão limitar o tempo que nós temos de desenvolver um propósito diante de Deus. O nosso tempo pode ser reduzido quando se trata de reino pela nossa irresponsabilidade enquanto a criação dos nossos filhos. Porque o pai, ele fez tudo o que poderia fazer na casa do Senhor, mas errou em questão de educar o seu filho. E qual foi a consequência? Deus poderia simplesmente olhar para o pai e falar assim, eu vou castigar você porque você não educou os seus filhos da maneira correta. Mas toda uma geração de uma casa foi prejudicada por conta da negligência de um sacerdote. Aí, no verso de número 4, que nós lemos aqui, 1 Samuel, verso de número 4, vai ter uma guerra. A guerra está acontecendo e Israel passa a perder a guerra. Não tem força para reagir aos ataques que estão acontecendo contra Israel. E no meio dessa guerra, os dois filhos de Eli, Efni e Finéias, eles são assassinados e mortos nessa guerra. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes nós temos o falso engano que nós estamos criando o nosso filho para nós mesmos. Não é assim? Você fala assim, eu vou falar aqui, mas vai doer um pouquinho, mas é para o nosso crescimento. Tem muitos pais aqui querendo que o filho seja advogado, porque não foi. Eu já até falei isso aqui. Tem muitos pais aqui porque queria ser um bom empresário, não foi, quer que o filho seja. Quer que o filho seja um doutor, quer que o filho seja um advogado. Escuta, você não tem que criar o seu filho pelo seu bem prazer, por aquilo que você acha que é certo. Não, não. Sacerdote maduro entende que a criação do filho corresponde àquilo que os céus está dizendo a respeito dele. Quanto mais rápido você posicionar, mais cedo você vai descobrir para que seu filho foi gerado. Porque Deus vai mostrar para você a importância da geração que está por vir. Prova disso, quando acontece esse ataque, a arca, ou seja, a presença de Deus é levada. Efni e Finéias são mortos, assassinados, e Israel perde a guerra. Sabe o que me faz perceber? Olha o resultado de uma malcriação de uma casa dos filhos que estão sob a sua responsabilidade. Talvez você está pensando aí que se você não criar o seu filho bem, talvez só sua casa vai ser prejudicada. Mas o que nós aprendemos nessa palavra é que uma geração inteira foi prejudicada por uma ausência de um sacerdote quando deveria se posicionar. E o pior de tudo é uma nação ter que perder a presença de Deus pela falta de compromisso do sacerdote. A arca que representava a presença de Deus foi carregada daquele lugar porque um dia o pai se ausentou da sua responsabilidade. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e você não pode achar que porque a sua vida está bem com Deus, que o seu filho tem que fazer no momento que ele acha que é certo. Tem gente que até faz o devocional, até ora com a esposa, mas se eu perguntar alguma coisa a respeito da Bíblia para o filho, o pai passa vergonha, porque o pai sequer nunca leu a Bíblia com o filho. Ontem nós estávamos num jantar, eu achei interessante, uma família que estava conosco, e ela está grávida, e o filho dela tem 3 meses. Ela virou para mim e disse: pastor, esse filho meu é uma promessa de Deus para mim. Eu não podia ter filho, então eu orei e Deus me concedeu esse filho.
E eu sou tão grato a Deus, e desde quando esse filho foi gerado, todos os dias, antes de eu me deitar, o meu esposo lê a Bíblia, eu coloco a mão sobre a minha barriga e eu fico profetizando sobre a vida do meu filho, enquanto o pai ministra a palavra de Deus sobre a vida do nosso filho. A criança tem 3 meses. Aí sabe o que ela me falou mais? Ela falou assim: eu tenho certeza que o primeiro movimento que ele vai dar na minha barriga vai ser quando nós estivermos lendo a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que essa criança, eu tenho certeza que essa criança, ela vai crescer e ela vai desenvolver um ministério extraordinário na presença do Senhor. Aí tem um detalhe que a pastora me lembrou. Eu achei muito lindo eles falar isso. E eles não são cristãos. Eles ainda não frequentam a igreja, mas já tem um compromisso que falta para muitos sacerdotes, que falta talvez para você que está me ouvindo hoje aqui. A educação do seu filho, o ministério do seu filho, talvez hoje para você não faz sentido, mas é responsabilidade sua. Todo jogador de futebol, você pode ver a história, o pai pegava ele pequenininho, levava para jogar bola no campo, levava para as viagens, investia, e hoje o menino está jogando bola na Europa. Você pode ver que todas as histórias são parecidas. Não foi assim, acordei pela manhã hoje, eu vou ali no campo e jogo. Não, não. Existe uma responsabilidade de acordar cedo. Estou cansado. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Estou cansado. Hoje trabalhei a semana toda. Não dá para levar meu filho para o parque. Não dá para levar meu filho para jogar uma bola. Não, não. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. E sem perceber, você está matando os sonhos do seu filho. Eu estou colocando futebol aqui, mas eu queria que você pensasse a respeito do reino de Deus. Se seu filho de fato está exercendo o chamado que ele foi chamado para fazer. Eu vejo aqui que tem crianças aqui que tem um talento extraordinário. Tem vontade de cantar, tem vontade de pregar. Você vê as nossas crianças, da idade da Débora, da idade da Melinda, que tem apenas 1 ano e 2 meses. Quando a gente ora, que termina, ela fala amém. Você vê a Débora que, se orar no ouvido dela, ela vai repetir na oração e vai falando. Aí eu te pergunto, essa criança, quando ela tiver 10 anos, o que ela vai estar fazendo sobre esse tempo? Eu não tenho dúvida que ela vai estar ministrando, tocando, pregando, porque os pais estão incentivando o seu filho a exercer um chamado. E o chamado das nossas crianças, ou seja, a nossa próxima geração, é responsabilidade nossa. Quando nós ausentamos dos ensinamentos, quando você, sacerdote, deixa de se comportar como um sacerdote, não só sua casa vai sofrer, como uma geração inteira. É por isso que nós estamos vivendo um caos nos dias de hoje. É loucura. Você vai, se você tiver oportunidade, eu quero te fazer esse desafio. Vai um dia na UNB. Vocês vão ficar assustados com o que vocês vão ver lá. Quando você vê alguém vestido comportado, com a camisa normal, com o cabelo sem estar pintado, essa pessoa, ela é tirada de doida. Porque só tem gente esquisita na universidade. E ser esquisito no padrão de hoje virou normal. Então, se você não fortalecer a base do seu filho, se você não inculcar ele os caminhos certos, vai chegar um dia que ele vai querer se moldar com aquilo que ele está vendo. E aquilo que ele está vendo não vai agradar o coração de Deus. Por isso que nós precisamos hoje perder tempo com os nossos filhos, para que amanhã ele exerça um papel fundamental no reino de Deus. É uma luta você poder implantar um culto numa faculdade, numa universidade. Os professores não deixam, o diretor não deixa, porque o inferno se organizou para que isso acontecesse. A maioria dos professores da UNB hoje não são cristãos, porque há 20 anos atrás houve uma organização do inferno para que atacasse a salinha das crianças, para que atacasse as faculdades, as universidades e as escolas. Então hoje, mais do que nunca, é importante você colocar enraizado os fundamentos de Deus sobre a vida do teu filho. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma ocorrência policial. O policial foi chamado porque eles estavam ensinando numa creche o fundamento dos orixás, macumba
e despacho para criança de 6 anos, de 5 anos de idade. E a diretora queria ter razão, porque estava escrito algo no calendário escolar que não tinha nada a ver com o que estava sendo ensinado, mas ela achou um pretexto para poder ensinar aquilo que era errado na escola. Aí você está lá em casa, trabalhando, correndo atrás, fazendo o seu dia a dia, organizando a sua casa e não sabe sequer o que está acontecendo na escola do teu filho. Isso é falta de compromisso da nossa parte como sacerdote. Porque no dia que isso acontecer com o teu filho, que lá na escolinha, na faculdade, alguém chegar e falar assim, deixa eu te falar, beijar na boca de um amiguinho aqui, isso é normal. E teu filho virar e falar assim, não, mas a palavra do Senhor isso não diz a respeito disso. Aí você vai saber que você fez um bom trabalho. Aí você vai perceber que valeu a pena você perder um tempo. Porque o mal nosso dessa geração é o quê? Estou correndo demais. Muita coisa para fazer, trabalhando, faculdade, menino. As coisas não estão fáceis. A correria do dia a dia tem feito eu me ausentar das minhas responsabilidades como pai. O preço a ser pago vai ser muito alto. Aí tem gente que está achando que pelo fato de a sua esposa ser uma mulher de oração, uma mulher que lê a palavra, isso é o suficiente para que o seu filho desenvolva um ministério. Eu vou ser mais ousado. O pai, ele tem uma influência e o poder maior e a autoridade dada por Deus mais do que sua esposa para poder educar o seu filho e despertar nele um propósito e um chamado para o reino de Deus. Então eu quero dizer para você que já é pai e para aqueles que vão ser, Luiz, Juan, a galera nova que está chegando, a responsabilidade sua, você que é pai hoje, e a responsabilidade, você que sonha em ser pai, vai muito mais além. Escuta, você que ainda não é pai, aprenda a profetizar e orar pelo teu filho antes de ele ser gerado. Porque muita coisa que a Melinda é hoje é fruto de oração da época que eu nem conhecia a Daiane. Eu subia no monte e já profetizava sobre os meus filhos. Profetizava sobre a minha filha. Até o fato de ela ser uma menina é resposta de Deus para a minha vida. Só Deus sabe. Eu cresci numa casa com 4 homens. Meu pai e minha mãe. Meu pai saiu cedo de casa, ficou eu, meus 4 irmãos e minha mãe. Imagina a confusão que é você crescer e viver com 4 homens. Mas eu vou dar um exemplo para você. Como que a maturidade e a responsabilidade do pai sobre a vida dos filhos, ela é muito importante. Meu pai, ele não ficou muito tempo com nós. Quando deu ali, eu completando ali, beirando uns 9 anos, 10 anos, meu pai saiu de casa. Hoje meu pai é pastor. Ele é pastor de uma igreja aqui na Ceilândia. Nós não temos um relacionamento daqueles assim que diga, hoje mesmo eu não saí para tomar café com ele, nem levei ele para almoçar. Mas isso foi uma escolha dele. Hoje nós temos contato, falo com ele. Eu tive que tomar essa atitude de pedir perdão para meu pai, sem ter culpa. Mas eu pedi perdão porque eu tinha ódio, raiva do meu pai. Então o relacionamento partiu disso. Hoje nós temos um relacionamento pelo fato de uma atitude que eu tomei no passado. Porque era necessário para que desbloqueasse algo na minha vida e na vida do meu pai. Mas eu lembro do ensinamento que meu pai fez um dia. Nós estávamos em casa. Você vê, entenda o significado que é a presença do sacerdote, do pai dentro do seu lar. Nós estávamos em casa uma vez e brincando ali, brincando e tal, saímos para a rua. O meu irmão do meio perdeu a chave de casa. Chegamos em casa e procura a chave, ninguém acha a chave, procura a chave. Meu pai chega do serviço. Meu pai era um pouco rígido. Então ele sentou nós 4 no sofá e começou a pressionar. Quem foi que perdeu a chave? Foi fulano, foi ciclano, foi você que perdeu a chave? E todo mundo calado, porque ninguém queria apanhar por conta da chave perdida. Só que no meio sempre tem um que é um pouco medroso. Então o meu irmão, que era o mais velho, se levantou e falou assim, eu não vou apanhar por conta dos outros. Falou assim, quem perdeu a chave foi o Paulo. Meu pai levantou e falou assim, ó Paulo, você vai apanhar, porque você não foi homem de assumir a sua responsabilidade quando deveria. Pegou e bateu no meu irmão mais velho, porque perdeu a chave, no meu irmão do meio. Aí ele pegou, virou para o outro, o Tiago, falou assim, e Tiago, você vai apanhar porque você entregou seu irmão.
Porque eu já ensinei nessa casa que vocês têm que ser unidos, porque se vocês não for, ninguém lá fora vai ser unido por vocês. Aí pegou meu irmão que entregou o outro e bateu. E aí eu comecei a rir, porque eu achei bom. Que meu irmão tinha apanhado, tinha entregado, tinha apanhado. Aí meu pai virou e falou assim: e vocês dois vão apanhar porque vocês estão rindo do seu irmão. Então, ou seja, nesse dia apanhamos os 4. Mas eu aprendi aquele dia o ensinamento que meu pai queria me passar. O ensinamento que meu pai queria me passar, que eu e meus irmãos precisávamos ser unidos para vencer as lutas que viriam sobre essa terra. E isso serviu para que hoje, eu tenho um irmão meu que mora no Tocantins. Mas se eu mandar mensagem para ele, dizendo que eu estou em apuros aqui, ele sai de lá e vem bater aqui na mesma da hora. Porque o ensinamento, apesar do meu pai não ser cristão naquela época, já tinha resultado sobre a vida dos nossos filhos. Ah, não, eu vou falar. O ensinamento, aquilo que você está investindo hoje, vai ser resultado para os seus filhos amanhã. Então vale a pena perder tempo, investir, dar o ensinamento para o teu filho, porque o que vai ser gerado através da vida dele, você ainda não imaginou. Ah, eu vou falar. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Você que é pai, escuta. Os frutos que você está plantando nos seus filhos vai germinar, crescer, e os frutos que vão ser gerados sobre a vida dele vai além daquilo que você imaginou, porque o futuro que Deus planejou para o teu filho é bem maior do que o teu. Escuta, tem promessas que vocês não irão viver, e Deus já prometeu para vocês, mas quem vai viver essa promessa será o seu filho. Por quê? Porque a sua ausência de posicionamento vai fazer com que seu filho viva a promessa que você nunca imaginou. Nós temos aqui nessa igreja, eu olho para algumas crianças aqui e é tão forte o que Deus fala no meu coração a respeito de ministério, de propósito. É por isso que eu amo. Você pode ver que no momento do culto, às vezes eu nem pego no celular, eu reposto o que o pessoal da mídia põe. Mas quando eu vejo essas crianças subindo nesse altar, adorando o nome do Senhor, dizendo que Ele é lindo, orando como se fosse um adulto, falando de Deus como se fosse uma pessoa já estudada, treinada. É o preço de investir numa geração. A geração daqueles que estão vindo precisa ser melhor do que a nossa. Essa igreja é uma igreja geracional. Os seus filhos vão ocupar lugares sobre esse altar que um dia foi seu. Eu não quero ser pedra, que eu não quero viver para sempre. Eu quero deixar um legado sobre essa nação. Então os seus filhos vão assumir a responsabilidade de dar continuidade naquilo que Deus entregou para nós. Não, você não entendeu o quanto isso é poderoso. Entenda do que eu estou falando. Quem irá assumir o propósito daquilo que nós estamos gerando sobre esse lugar será os filhos de vocês. Serão os futuros obreiros da casa do Senhor, futuros pastores. Escuta, mesmo que agora nesse momento esteja tendo uma reunião do inferno para que o seu filho seja um fracassado, hoje Deus está trazendo para você um ensinamento poderoso. Não importa o que o inferno está tramando contra o seu filho, porque um sacerdote posicionado tem o poder de fazer um filho mudar uma geração. Você não tem noção das coisas que os seus filhos irão fazer. Os seus filhos vão alcançar lugares maiores do que o seu na sociedade. E eu não estou falando de profissão, eu estou falando de propósito. Eu estou falando de reino de Deus. Os milagres que nós não vivemos, os nossos filhos vão viver. Aquilo que você não conseguiu alcançar, os seus filhos irão alcançar. A importância do sacerdote é entender o seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Hoje é a noite de Dia dos Pais. E o que eu quero dizer para você que é pai, que Deus ele não está à procura de pais perfeitos. Não é sobre isso. O que Deus espera de nós que somos pais é que eu e você oramos pelos nossos filhos, profetize sobre seus filhos. Seja o porto seguro de oração do seu filho.
Ensina para o seu filho a importância que é caminhar nos caminhos do Senhor, que é orar por Ele, que é profetizar. Não seja apenas um pai que coloca um filho no mundo, seja um pai que prepara o filho para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Pai que coloca filho no mundo, tem pai que nem sequer vê o filho depois. Então a diferença que vai fazer com que o seu filho viva o chamado e o propósito de Deus para a tua vida é o quanto você entrega hoje o seu propósito, o seu sacerdócio sobre a vida do teu filho. Eu creio que dessa casa sairão grandes profetas do reino de Deus. Eu acredito que o seu filho irá exercer um papel fundamental sobre esse ministério.